O financeiro muitas vezes nos atrapalha, a mim pelo menos me atrapalha, porque ele chega com o receio do financeiro, e aí a sua seleção ele fica seletivo às formas diferentes que podemos reabilitá-lo, porque o financeiro está pesando. Olá, colegas da odontologia. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutorando em enxertos ósseos com ênfase em transplante celular. E hoje iremos falar sobre o assunto 6 passos para avaliação da enxertia óssea, aonde sigo de uma forma rotineira na minha clínica para obter maior segurança nos meus resultados, pois a avaliação prévia clinicamente, no meu entender, é o resultado final que a gente vai otimizar. Como primeiro passo, foco muito na conversa com o meu paciente, na comunicação, quero ouvir o meu paciente, saber se ele possui a informação necessária para me entender. Caso contrário, vou passar informação para ele, vou explicar todo o processo da enxertia, das mais diversas formas que todos nós sabemos, até que ele tenha um pouquinho, se centre no assunto. Dessa forma, eu abro o leque, eu abro a comunicação, eu abro um horizonte novo para o meu paciente. O segundo passo, claro que é a anamnese, é o exame no local. Olhando na cavidade bucal, o estado da gengiva, qualidade dos dentes presentes, se presentes, muitas vezes totalmente ausentes, para saber com quem que eu estou lidando, de que forma, que caso clínico, de que forma que eu vou planejar, melhor dizendo, o meu trabalho, a minha reabilitação, o meu enxerto. Muitas vezes os enxertos podem ser unitários ou parciais, pequenos, parciais hemiarcos, e a maioria das vezes você sabe que são maxilas atróficas, casos totais. Então a anamnese me dá uma amplitude, já que previamente eu já me comuniquei com o meu paciente. Eu já senti o conhecimento, já senti o que ele quer realmente. O que muitas vezes nós no passado negligenciei muito isso, que é a intenção do paciente. Muitas vezes ele não consegue passar para nós a sua intenção. Ele vem com um sonho e era o que eu fazia, eu impunha o jeito, que eu já estava meio condicionado a isso tem que fazer assim, desse passo, dessa forma e assim por diante. Assim, hoje eu consigo fazer com que tenha uma sintonia paciente e profissional. Essa comunicação, ela nos meus resultados, eu sinto exatamente qual é o caminho que eu devo seguir, porque o conhecimento dele me dá segurança para ele, dá entendimento e ele vai me auxiliar nos resultados porque ele vai participar do processo e ele tem que participar. O financeiro muitas vezes nos atrapalha, a mim pelo menos me atrapalha, porque ele chega com o receio do financeiro e aí a sua seleção ele fica seletivo às formas diferentes que podemos reabilitá-lo, porque o financeiro está pesando. Mas você pode adaptar, como eu vou falar no passo seguinte, você vai adaptar, você pode trabalhar por etapas, mas tente passar o melhor para o seu paciente. Ele não tem conhecimento. Mas já falei da conversa com o paciente, primeiro passo, do segundo passo já falei sobre a anamnese, o terceiro passo são os exames complementares, que vão nos auxiliar no processo da decisão de tipo de enxertia que você vai fazer. E os exames complementares laboratoriais, trabalho com alguns específicos convencionais, logicamente, principalmente quando você vai realizar uma enxertia de maxila atrófica total. Os convencionais, hemograma, hemoglobina glicada e outros, mas eu tenho alguns exames específicos que trabalho e peço para o meu paciente, como vitamina D, PTH e calcitonina. Por que eu peço esses 3 exames? Para mim, são 3 pilares importantes que eu chamo do caminho do cálcio. O que é o caminho do cálcio para mim? O caminho do cálcio é desde que você se alimenta e aonde o cálcio vai parar para ser utilizado no nosso organismo. E são 2 locais muito importantes que o cálcio é utilizado no nosso organismo, que é na contratura muscular, que nós sabemos, e na estrutura óssea. E na estrutura óssea tem a ver com o nosso enxerto. O que muitas vezes
No meu entender, alguns resultados são negativos ou não tão bem-vindos por não observação prévia nossa de deficiência da vitamina D, que é uma vitamina ou um hormônio, existem questionamentos, mas vamos falar de vitamina, aonde nos auxilia na absorção a nível do intestino do cálcio, um mineral importante na calcificação na fase inicial de formação do nosso enxerto. E nós que trabalhamos com enxertos não autógenos, então necessitamos muito prestar atenção para esse detalhe. Então o nível de vitamina, na minha observação clínica, nos últimos anos tenho observado um índice muito baixo dos meus pacientes. É uma média muito baixa. Preconiza-se de 30 a 60 o nível, e a média que eu tenho, vamos dar um exemplo para vocês, de cada 10 pacientes, 9 eu tenho abaixo de 30, 9. E com índice não 25, 28, às vezes 10, 12, 8. Por quê? Porque hoje estamos diante de um processo de bloqueio celular, que são protetores celulares evitando alguns excessos de exposição solar. E isso fazendo que você diminua a sua absorção da vitamina D. Então, essa compensação, o profissional ou você pode avaliar no seu paciente através do exame de vitamina D. Importantíssimo. O segundo item, PTH e calcitonina, PTH, glândula paratormônio e a tireoide, que se comunicam para liberar o cálcio na circulação sanguínea, para que possa ser utilizado nas contraturas, em outros processos, e também no nosso enxerto realizado. É isso que vai fazer o nosso grande diferencial, pois estamos dando alimento, minerais, o mineral necessário, magnésio também dou para o meu paciente, mas isso vamos falar no assunto mais numa outra semana. Mas continuando, então o processo de absorção do cálcio está dependente da vitamina D e no equilíbrio das glândulas do hormônio paratormônio e do hormônio da calcitonina da tireoide. Essa comunicação, se você mantiver equilibrada, você está jogando no time bem positivo e lá na frente. Os outros exames complementares, quando eu vou realizar uma enxertia, com certeza eu peço uma tomografia para o meu paciente, porque exatamente eu consigo ver em forma de 3D todo fisicamente o visual da necessidade e calcular milimetricamente a necessidade da quantidade de enxertos ósseos, de enxerto ósseo que eu devo realizar e de que forma. Então eu vou ter uma projeção na minha mente, no meu projeto, de como vai ser a enxertia. E logicamente trocando ideia e explicando para o paciente. Quero dar uma dica, quando o paciente está maduro para mim é ele explicar, é você explicar para ele, ele entender, ele participa do processo. Eu costumo dizer no meu trabalho que paciente bem entendido, paciente bem alinhado, ajuda a formar osso, de uma forma cômica para a gente brincar. Mas vamos para o quarto passo. O quarto passo é a avaliação desses exames, como eu já falei. Então, no quarto passo nós conseguimos fazer com que você entenda e avalie a sua tomografia e decida o quinto passo. O que é o quinto passo? Que tipo de enxerto você vai realizar? Você vai fazer o quê? Um autógeno? Um não autógeno? Sabemos das comorbidades, dos problemas, dos desconfortos que o enxerto autógeno faz e também das resistências presentes dos nossos pacientes nos últimos anos em não realizar enxertos autógenos. Nós sabemos que ele está praticamente entrando, não digo em extinção, mas estamos entrando numa era onde a aceitação da agressividade na remoção da enxertia óssea, ela está decadente. Poucos pacientes estão aceitando. Então venho nos últimos anos utilizando muito enxertos não autógenos, de várias origens, porque no meu entender, num assunto mais breve, a gente vai conversar sobre potencialização do enxerto, mas hoje eu trabalho com enxertos não autógenos, nos últimos 5 anos mais precisamente. Mas decidindo o enxerto, se maxila total, parcial, da forma que você vai definir, nós vamos conseguir reabilitar esse paciente, que é o quinto passo. Assim vamos para o sexto passo, que não menos importante, o orçamento. Muitas vezes, o trabalho final vinculado está ao orçamento. A condição financeira do nosso paciente é o que decide, mas a condição financeira do momento. E hoje, na maioria das vezes,
principalmente em maxilas atróficas totais, a forma que reabilitamos, e temos como top, hein? Veja bem, temos como top o sistema protocolo, que não sou contra, que também reabilita e recompõe esteticamente e funcionalmente os nossos pacientes. Mas quero dizer para vocês que nesse momento nós temos um ponto chave e crítico a decidir, pois é nesse exato momento que nós devemos projetar o entendimento do nosso paciente, a compreensão da projeção, da melhoria que nós podemos realizar pós-protocolo no seu futuro. Assim, mostro para ele um caso, vários casos que tenho realizado com individualizações, com 12 implantes, 14 implantes, tentando conseguir recompor seu verdadeiro sonho, a sua experiência do passado, sua experiência de dentes individualizados, sua condição física de passar o seu fio dental de forma individual de dente a dente. Mas claro, a condição de repente presente dele não tem a condição de poder realizar a instalação com uma enxertia um pouco mais ampla e a instalação de 12, 14 implantes. Mas devemos sim projetar no seu pensamento e quem sabe realizar as instalações desses implantes do sistema protocolo de uma posição já projetada para que no futuro possamos, quem sabe, eliminar esse protocolo e instalarmos, fazermos enxertos, de preferência não autógenos, realizarmos esses enxertos para a instalação dos novos implantes necessários para individualizarmos. Então essa projeção, há necessidade de deixar os nossos pacientes. No meu entendimento, é um caminho sem volta, é um caminho que os pacientes já possuem informação não só na internet, não, como em várias áreas. E eles vão nos cobrar, já estão nos cobrando. E isso faz parte do nosso entendimento. Você só vem e compreende até onde você entende. Então, quero dizer para vocês, busque e exercite essa parte de comunicação com o seu paciente. Então, o orçamento vinculado para esse momento está vinculado à condição financeira do paciente. Mas projete, faça, quem sabe uma enxertia projetando para o futuro. E dando uma melhor qualidade de vida, dando uma melhor vivência, uma melhor autoestima, fazendo com que o seu rosto realmente melhore. Pense que a média de vida aos 10, 20 anos atrás, isso eu vivi nos meus 35 anos de profissão, há 10, 15 anos atrás, não se dava bola, não se dava muita observação a estética no sentido projeção de vida. E hoje a expectativa de vida, estamos chegando próximo dos 80, com projeção maior. E veja que casos reabilitados que eu também fiz, o sistema protocolo lá nos anos 2000, hoje eu chamo meus pacientes e fico um pouco constrangido, com certeza, porque fui eu que fiz. Estou removendo esses protocolos, reabilitando totalmente a maxila de forma de enxertos não autógenos e individualizando, botando ele para o sonho, puxando, como eu falei, a comunicação com a expectativa do passado, a experiência, o sonho dele, estou repondo de novo. Então, como a gente está num momento diferenciado agora, eu digo que é o momento de transição da menor agressividade à realização verdadeira do sonho. Porque a odontologia, nos últimos anos, eu venho exercitando de uma forma com que eu faça e busque o melhor para o meu paciente com segurança. Sempre busquei o melhor para o meu paciente, mas nos últimos anos busco com verdade, segurança e informação. Quero que ele sinta viva a verdade. É um ser humano que está na minha frente e que está realmente dando, se entregando a gente, nos dando a posição de decisão. E ela é perigosa, porque a decisão, às vezes, entramos numa zona de conforto. A gente pode fazer um trabalho mais prático, um trabalho mais ligeiro, financeiramente mais seguro, mas que no futuro podemos ser cobrados. Então, creio eu que a odontologia está numa fase de transição muito bonita. Saiu já da parte agressiva da enxertia autógena e indo para uma parte que temos aí implantes mega bons, biomateriais maravilhosos, implantes, como eu falei, diferenciados, parte digital nos auxiliando, todas as formas possíveis, a informática entrou no nosso consultório.
mas não entrou ainda na nossa cabeça. Porque entendemos, sabemos usar, mas o paciente ainda precisa dessa informação. O paciente ainda precisa ser comunicado que existem formas diferentes. Temos instrumentos, temos que botar em prática para ter esses instrumentos resultados benéficos e mais positivos a nossos pacientes. E sairmos da zona do conforto, que eu acho que nós devemos, porque a odontologia é diferente nos últimos anos e está se diferenciando. Quero salientar que esses passos é a forma como utilizo convencionalmente, diariamente no meu trabalho. Mas tenho um pouco de curiosidade para saber como você que está consumindo esse conteúdo realiza no seu trabalho. E gostaria muito que você comentasse nas redes sociais ou nos canais a forma como você realiza esses passos. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.